Ok, guys, Conversation Class. Vamos fazer hoje uma dinâmica um pouco diferente, que a gente vai ver técnicas de como a gente está usando o nosso tempo para estudar e como que a gente pode usar isso da melhor forma possível, que ferramentas a gente tem à nossa disposição para aproveitar ao máximo tanto o curso, o que o curso oferece, como a rotina da gente, o que que a gente pode fazer para poder aproveitar o tempo de lazer também como forma de estudo, além de apenas estar se divertindo, mas sim aprender alguma coisa com isso, ok? Ahn, Primeiro eu vou perguntar a opinião de alguém aqui que quem estuda além do que o curso oferece? Procura alguma coisa além do que está no livro, na plataforma, no conteúdo das atividades? Quem aqui vai atrás de mais coisas além? Poderia começar contribuindo com essas informações para a gente hoje. Pessoal, tudo bom? Se ninguém começar, eu vou perguntar a dedo aqui, ok? Qualquer coisa. Posso contar um pouco também sobre como eu cheguei no nível de inglês que eu tenho hoje devido às minhas próprias experiências, né? Acho que seria bom eu compartilhar primeiro, depois a gente vai de um em um para cada um e se familiarizando. Bom, eu desde os meus meu primeiro contato com o inglês foi a partir dos meus 8 anos de idade, quando eu comecei a estudar no fundamental, na escola particular que eu estudava. E basicamente era aquela coisa que sempre tem, cara, é verbo to be, a gramática ali sempre presente, o cronograma da escola, as coisas que eles ensinam para você, que fica repetindo todos os anos e tal. Tem lugar que varia um pouco, tem lugar que não, mas basicamente é aquele beabá que sempre oferecem pra gente, né? Ah, a gente aprende o how are you, I'm fine, vai pro verbo to be, aí fica no verbo to be, aí vai pro present simple, aí fica lá o present simple para sempre, daí você fica matutando ele, aí depois eles vão, mudam gramática, vai pro passado, vai pro futuro e por aí vai, né? Aquela gramática estruturada, regrada, que todo mundo te ensina e você fica estudando por anos e anos e anos e anos e acaba, né? Acaba que você a forma de estudar às vezes não bate com a forma que você gosta de aprender, a forma que você se acha mais interessado. Então isso faz uma muita diferença, né? Faz com que você não aprenda da melhor forma que para você funciona, né? Aí o pessoal fala: "Nossa, mas a escola não ensina direito". Isso, em certas partes, é verdade, porque a gente acaba que tem um modelo que funcionou um tempo atrás, mas que funcionou há muito tempo atrás, e a gente não tem mais essa mesma estrutura de aprendizado, né? Cada pessoa tem uma forma de aprender que varia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, quando estudo, eu gosto de ver vídeos sobre o assunto. Eu sou uma pessoa que aprende muito na questão de ouvindo as coisas, absorvendo informação nesse sentido, do que realmente lendo e escrevendo. Para mim, ler e escrever o tempo todo sobre um determinado assunto é maçante, me cansa muito e não é tão proveitoso para mim, né? Então eu gosto de algo mais audiovisual, algo mais intuitivo. Para mim funciona, né? Pode ser que, por exemplo, para o Ariel não funcione dessa forma, pode ser que para a Thierry também não funcione dessa forma. Tem gente que, para poder aprender a fazer algo, seja inglês, seja matemática, seja português, seja qualquer que for o assunto, a pessoa ela tem que pôr a mão ali, tem que sentir aquilo, tem que ver que aquilo lá é palpável. Que nem, vou dar um exemplo. Vou ensinar vocês o vocabulário sobre coisas que tem na nossa cozinha, né?
Ao invés da pessoa só chegar e mostrar imagens de, isso aqui é uma panela, isso aqui é um forno, isso aqui é uma mesa que tem na cozinha e tal, ela leva figuras impressas, papel que a pessoa pode pegar, leva jogo da memória, leva quebra-cabeça, entendeu? Coisas que as pessoas vão ter que interagir com aquilo, elas vão ter que pegar essa esse conteúdo que está sendo passado e ver que aquilo é realmente palpável, né? Então, assim, para mim, eu não gosto tanto dessa questão palpável, porque para mim não funciona, me cansa, né? Como também tem pessoas que aprendem mais somente ouvindo. Eu tenho um aluno que você percebe pessoas que aprendem mais ouvindo, que elas geralmente, quando elas estão estudando e tal, ou elas estão olhando para o nada, mas sempre com o ouvido em direção a você, te escutando. Elas geralmente não olham diretamente no seu rosto, no seu olho, quando falam com você. Elas olham um pouco atravessadas, na direção até que ela não está falando com você diretamente. E eu percebi isso, que eu tive 2 alunos dessa forma. E você tem que ter um tom de voz certo para isso, porque senão irrita, porque senão dá um treco. Eu percebi porque na época eu era um pouco mais inexperiente em relação a isso. Ele chegou para mim durante a aula e tal, ele chegou para mim e falou assim: Teacher, seguinte, não traz tanto joguinho, tanta coisa assim, porque eu não consigo aprender dessa forma e para mim tá ficando chato. Daí eu fiquei assim, por quê? Sendo que o método que eu tô dando aula, que eu fui ensinado a dar aula nessa escola, funciona assim. Aí eu fui entender, porque daí eu tive um treinamento depois com o meu coordenador e ele falou para mim, olha, certas pessoas não conseguem dessa forma, então você tem que variar. Daí foi onde eu entendi. Putz, ele não olha no meu olho. Ele não tem contato direto com o coleguinha quando ele fala. Ele tá sempre com a lateral do rosto atenta ali. Aí eu já saquei, mano, como que ele vai aprender? Música, vídeo, aula que treina mais a audição e a pronúncia dele, que ele vai ter que dar vai treinar, ele vai decorar uma parte, vai repetir. Então, assim, para ele, a forma de apenas imagem, apenas tato, não funciona tão bem. Tem que ser algo mais sonoro, algo mais agradável aos ouvidos, ok? Então, isso é bem bacana. Então, cada um tem a sua linha de aprendizado com mais afinidade. Alguns são mais visuais, outros são mais para questões palpáveis e outros por questões auditivas, ok? Então, assim, para alguns, um método pode ser totalmente maravilhoso. Para outros, pode ser um pouco entediante. Aí que cai a questão: o que que a gente faz além da metodologia, além do curso, né? Como que a gente faz para absorver o conteúdo, para praticar aquilo que a gente viu? Eu, conforme fui estudando na escola e aprendendo a gramática que a escola ensina, eu fui uma pessoa que não saía tanto de casa para brincar, eu brincava mais na rua ali, até a esquina, mais ou menos assim e tal, ou então ficava em casa jogando videogame, que era em inglês na época, né? Então, assim, o pouco que eu aprendia, eu praticava no videogame, pegava um dicionário, ficava lendo, procurando entender o que estava acontecendo, porque senão eu não progredia naquilo que eu gostava de fazer. Então, isso me ajudou bastante. É, gostaria de perguntar para algum de vocês agora sobre algumas coisas que vocês costumam fazer para essa para esse estudo que vocês fazem, né? Além das aulas, né? Se importa, Thierry, de começar com a sua experiência para a gente conversar hoje? Hello. Hello, Hello, are you hello. okay? That's okay. As pernas não tremendo, mas tudo certo. As pernas Foi não para academia hoje tremendo. já?
Pois é, porque eu não quero ir amanhã, porque amanhã é dia de Velozes e Furiosos. Ah, boa sorte. Eu tenho um card pós-aula aqui depois de fazer. Agora? Depois da aula. Show, show. Vai só nos A turma tá energéticos cansada. aí. Não dorme, desmaia. Não dorme, desmaia. Eu ainda nem Desmaio. Tá comi, já desmaiando faz botei. 3 dias já. Tá maravilhoso. Senhor, ainda vou comer. Então, nossa, minha vasta experiência. Aqui, ó. É, Aqui é o pré-treino. o meu pré-treino foi um super coffee e uma banana. É isso que tá na minha barriga até agora. Eu tô cheio, Isso. eu tô de olho lá na cozinha já. Olha só. Ah, Se mutar o microfone e ficar distante, a gente já saca tá comendo. é tipo isso, mais ou menos. Mas aí eu levo o laptop lá pra cozinha, porque senão vocês vão ficar me chamando aqui e eu não vou estar aqui. É, Importante. é. Então, foi o primeiro contato mesmo foi escola. Eu acho que a grande maioria tem, né? Na escola, o famoso verbo to be, né? Uhum. E na verdade, quando a gente começa a ver na escola, para a gente olha aquilo como uma matéria, como português, inglês, português, matemática, você tem que estudar para passar. Então, você não É aquela tem aquele coisa. Estudar só para entendimento fazer aquele teste. exato. Você não tem aquele entendimento que aquilo ali realmente é uma língua, uma cultura e que pode te abrir portas, né, para o futuro em várias Sim. áreas que você quiser. Passa batido também. Depois que você faz aquilo ali, tu não grava, tu não lembra, você não. Que você decorou, mas você não entendeu, né? Eu melhorei muito quando eu passei a entender e parar de decorar. Aí foi quando eu voltei Uhum. agora a estudar, né? Eu falei que era uma das coisas que estava na minha lista que eu queria fazer. Aí pesquisando, eu achei o curso e aí falei, vou testar, vou ver como é que funciona. Não sabia como é que ia ser, porque você estava acostumado a ter aula com as pessoas, né? E não só online, né? Porque você praticamente Uhum. estuda sozinha, né? Tem uma outra coisa, Você tem que né? ter sua disciplina, né? Exatamente, exatamente. Eu dei até uma acelerada agora, porque eu tô para poder pelo menos terminar logo o 3 e começar logo o 4. Uhum. E, tipo assim, de vocabulário em si, você aprende muita coisa, não tem como não, porque é muito. É a base da repetição, né? Você repete Sim. tanto, você vai escutar o que você ficou lá escrevendo na gramática, você vai escutar aquilo no listening. Não sei se vocês repararam, mas é a mesma frase, só que eles só alteram a coisa Um na gramática. contexto ou Você outro, né? Para num você poder contexto ou ouvir outro. aquela palavra que você viu antes Aí quando você várias pega e vezes. começa a escrever, 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 que você pega e compara com o vocabulário ou com a parte do grammar, você vê que são as mesmas frases, que só trabalhadas de maneira diferente, mas para fazer dentro do mesmo contexto, né? Uhum. Aí você começa a entender algumas aplicações de algumas coisas, né? Porque aquilo entra aqui, porque o verbo, o que finalmente você não para ver é igual uma sintaxe, né? Igual o português, né? Que você vê lá, tem o verbo oculto, tem o sujeito, tem o advérbio, você começa a entender o que que fica o quê, por que que cada um entra em algum lugar. E na escola você não liga nada, na escola ninguém ensina isso. É só para você passar mesmo e foi, entendeu? Então, quando as coisas começam a fazer mais sentido, E toda aí vez que você vê começa na a escola é entender aquela um coisa, né? um Olha, pouco melhor. anota isso aqui, que isso aqui cai na prova. Olha, É, isso aqui é importante, isso aqui cai na prova. exato. E você fica, Aí, não, tem que entender aquilo ali. pois é, e você não entende o porquê. Você sabe, você tem que ter aquilo ali, você precisa daquilo ali, mas você não sabe o porquê que você precisa daquilo ali, Uhum. entendeu? Então, você entender o porquê que você está lendo, começar a fazer associações e tal, é que faz você aprender aquilo, fazer mais sentido na sua cabeça, você com poder aplicar aquilo, né? Então, Aí por eu que tô que indo. acontece? O que que foi para mim, no caso, né? Eu tinha uma utilidade para o inglês, querendo ou não. Eu tinha um motivo para querer entender aquilo, né? Senão, eu não passava da fase do videogame, né? Quando você tem uma motivação, um É, objetivo a ser cumprido devido àquilo, dá um impulso, né? exatamente, te dá um gás para você poder estudar aquilo. Não é só por causa da prova, Uhum. entendeu?
Eu quero porque eu quero entender o que está acontecendo. Não é à toa que eu vou ficar aqui na frente da televisão por 2 horas e não vou entender o que eu estou fazendo, vou ficar aqui apertando o botão à toa. Entendeu? Tem que fazer sentido. Eu tenho que ter uma desculpa para da minha mãe. Entendeu? Eu tenho que falar, mãe, não, eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui, não é só perder de tempo, não. Entendeu? Então, assim, claro que não foi esse o motivo, eu tava me divertindo, mas assim, foi tão natural, foi tão assim, é, foi vivência, né? Não foi algo maçante, tipo assim, estuda, entende, porque se você não entender, você não passa. Entendeu? E é diferente quando você tem que estudar por obrigação ou e quando você está estudando porque você quer, né? Tem uma grande diferença. Você costuma fazer o que além do curso para estudar, Tchelle? Cara, eu tenho visto as séries, né? Algumas séries eu escuto só ouvindo, outras séries eu escuto só, eu boto só na legenda para poder, porque tem palavras que às vezes eu escuto eu não sei escrever, aí eu fico Uhum. treinando isso e aí faço as aulas aqui e tento sempre ficar olhando alguns vídeos, né? Aqueles YouTubers que você já até passou uma vez. Sim. Aquele site também, que agora eu esqueci, que você coloca lá até o nome do, vocês botam até os videozinhos. Como é que Play é o nome? phrase? Esse aí, esse aí. Sim, esse é bom. Aí eu poderia até fazer mais coisas, mas também não dá tempo, né? Eu fico encaixando, né? É Não, acordar, é claro o que não. trabalho, aí Todo eu, mundo só eu tem 24 estudo. horas. Não tem Pois como é, você e o meu ser adulto, caderno, cozinhar, trabalhar, pagar aluguel, fazer pois tudo é. e, E, tipo, né? os meus dois cadernos, tanto aquele mais fininho, que é o de exercício, né, da escola, e o meu caderno mesmo, que é o que eu fico passando e escrevendo os vocabulários, escrevendo as coisas, eles já ficam lá no trabalho, porque eu passo mais tempo lá do que em casa. Se eu ficar Exatamente. o mais grosso, não. Aquele que é o mais grosso não tem como levar, porque ele é muito pesado. Aí aquele Ele é ele fica mais em pesado. casa. Ele é pesado. Aí aquele é complicado. Mas aí eu pego ele no final de semana. Aí normalmente eu faço os exercícios que eu já estudei durante a semana lá. Aí eu deixo lá, Uhum. porque senão eu ia levar muito mais tempo para poder fazer as coisas e evoluir, porque é o lugar que eu mais fico lá. Então, toda vez que eu tô, que não tem ninguém perturbando, que eu tô lá, eu ligo lá, já deixo lá, já tá, meu cadeiro já fica lá. Eu só trago para ele para casa na sexta-feira, que aí sábado, domingo é o Sim. tempo que eu tenho. Aí volto com ele de novo para lá. Aí eu vou fazendo isso. Uhum. Aí Bom, bom. vou me equilibrando desse jeito. É, porque a gente tem que facilitar, né? O que a gente não facilita, a gente desiste. Isso é verdade. Anotem isso, gente. Anotem isso, porque é pra vida, cara. É real. É real, é pra vida isso. Quando você quer tornar algo frequente na sua vida, algo que você quer fazer todo dia, ou então a maioria do tempo da sua vida, seja ir para a academia, fazer uma atividade física, seja comer direito, seja estudar, ler um livro todo dia um pouquinho, facilita isso, cara. Facilita. Pega, deixa perto da sua cama. Você vai dormir, o livro está do lado, só se esticar o braço, pegar o livro e ler. No caso aqui, eu tenho um Kindle, ele está na minha mochila. Eu levo ele quando eu vou para o trabalho. Acabou o que eu tenho que fazer do trabalho, estou ocioso, eu puxo o Kindle e leio um pouco de um livro que eu estou lendo. Mas eu tento voltar a ler, porque eu não tenho o hábito de leitura. Mas é algo que me facilita. Do que eu andar, por exemplo, eu tenho esses livros aqui do meu lado. Uhum. É um da J.K. Rowling, outra é do Death Note, um é de um aluno que ele mesmo escreveu, ele me deu, até hoje eu não terminei de ler, mas Que fica difícil legal. para eu ler, porque eu fico comparando a quantidade de página que falta para eu ler e eu começo a ficar E desanimado de ler o livro, ansioso também, né? entende? Em compensação,
eu tenho aqui do meu lado também história em quadrinho e alguns mangás. Esses aqui eu ainda não li. Esses daqui eu ainda não li. Mas, em compensação, esses daqui, que são coloridos, e eu comprei na Amazon, meu, isso aqui eu levava para o serviço, e assim, enquanto eu estava desocupado, eu pegava para ler, e eu terminei isso aqui muito rápido. 4 volumes. E eu tenho, Com imagem também é bom, porque você associa mais fácil, né, também. entende? E assim, eu terminei muito rápido, e eu terminei tão rápido que não tinha lançado o 5º volume ainda em português, e eu tive que comprar em inglês para ler. E não lançou físico, só tem digital. Eu tive que comprar Kindle digital para ler, porque a, a, a editora que imprime isso daqui, eles não fizeram, não soltaram o volume físico ainda. Então, o que acontece? Meu, se eu não tivesse o conhecimento de inglês para poder consumir esse tipo de conteúdo, eu ia ficar muito atrasado em relação ao lançamento. Eu ia ter que esperar a empresa traduzir o que está acontecendo, imprimir, lançar em volume. Coisa que lançou mês passado. E lançou o 6º volume mês passado. E eles só lançaram 4 em português. Então não é só uma questão de assim, é importante porque eu vou conseguir fazer X coisas da minha vida. Mano, é bom pelo simples fato de você ter acesso a muito mais coisa muito antes. Mas diz que se eu tinha consciência disso quando eu aprendi. Você Não, acha que eu tive ideia? não, Que eu nem tinha eu. noção? Não. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Então, assim, é, é algo muito. É surreal quando você olha para trás e percebe o motivo pelo qual você aprendeu e o que isso te trouxe de benefício, né? Tanto para inglês, quanto para alimentação, quanto para qualquer outra coisa que você for fazer da sua vida ou para você. Faz, velho. Faz bem feito. Que você vai ver resultado, cara. Isso eu tenho certeza. É, quem mais eu gostaria de ver aqui, que sempre está nas aulas e eu gostaria de perguntar, é a Bárbara. A Bárbara também está sempre nas aulas aí com a gente. Bárbara, você estuda além do que está na matéria, do que está no livro, do que está na plataforma? Você procura algum conteúdo extra, alguma coisa assim? E se você faz isso, o que que você faz para poder é, assimilar o que você estuda? Vou marcar até microfone. Bárbara, tá aí? Hello, Opa, tô eu ouvindo. Tá bem estudo baixinho, mas dá só. para ouvir. É porque eu tô pelo computador. Eu estudo fora das aulas, fora do material. Eu tenho o costume Uhum, de escutar música e eu leio sim. muito livro, então eu tenho alguns livros em inglês e eu costumo escutar música, muita música em inglês. E eu vejo também série em inglês, porque depois que eu comecei a aprender, eu comecei a desacostumar a ver dublado. Sim. Tem uma série que eu tô seguindo agora, quando eu tenho, assim, pique para ver. É, é uma série um pouco mais antiga, Reinado. Tá no Globoplay, se eu não me engano. E eu comecei a ver ela em inglês. Teve um dia que eu tava cansado, eu falei, não tô afim de ler legenda para palavra que eu não entenda. Eu vou colocar em português. Eu coloquei, as vozes dos personagens não condiz nem um pouco. Eu fiquei assim, volta. Não desmerecendo o trabalho de dublador de forma alguma.
é maravilhoso o trabalho que eles têm. Às vezes a voz não bate, porque você já escutou o original, né? E outra, e quando você assiste em inglês, além de você estar tendo o seu lazer ali, de quebra, você acaba aprendendo indiretamente. E isso é muito legal. Já teve algum momento em que você parou para ver alguma coisa e você, nossa, nem precisei ler a legenda dessa parte? Sim, tem uma série da Netflix que eu vi ela algumas vezes, e aí eu vi uma em português e duas em inglês. E tem um episódio que eu entendo ele perfeitamente, assim, sem nem precisar de legenda. Muito bom. Qual seriado que é esse? Pra você Eu não ouvi indicar a pra gente. pergunta. Oi? Eu não ouvi a pergunta. Você pode mandar no chat pra gente poder a gente pesquisar depois? Porque daí assim a gente também fica, todo mundo fica ligado de qual série que é e como que a gente pode fazer. Isso que a Bárbara falou também é muito bom. Colocar seriados no idioma que você está estudando, de preferência com a legenda no mesmo idioma, né? No caso, seriado em inglês com legenda em inglês. Por quê? Porque você vai ouvir, você vai ler. Ler o que está escrito, ouvindo como é falado. Associa. Muito mais fácil você associar do que você só colocar na sua cara ali o que está sendo passado, né? É... Ariel, tem microfone? Olá? Oi, 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 tudo bom? tudo. Ariel, me diz aí, cara, qual foi seu primeiro contato com o idioma? Como é que foi para você? Como que você usa o tempo livre de lazer? Se você usa esse tempo para estudar às vezes, como você faz? Vamos dividir essa experiência com a gente também? Acho que as primeiras vezes que eu tive assim contato foi bem novo, com tipo 7 ou 6 anos, porque Uhum. assim desde novo eu já usava muito internet. Hoje em dia eu tenho 13, mas desde pequeno assim eu já usava muito a internet, então jogava bastante e já era acostumado a ver as coisas em inglês, mas daí eu tive que ir me acostumando e lendo e aprendendo para conseguir entender as coisas. Sim, sim. Mas já tá aí há quanto tempo? 5 anos já na brincadeira, né? Sim. É um tempo bom, é um tempo bom. Mas aí, você assistia filme, série, ou então você jogava alguma coisa? O que que você costumava jogar? Eu jogava porque eu não tenho muito costume de assistir filme ou série, então Uhum. principalmente em inglês, então eu ficava mais jogando e tentando entender o que estava acontecendo. Isso é bom, isso é bom. E você já consegue. Você usa algum dicionário, alguma coisa junto para poder procurar tradução? Ou Não. você só pega, aceita e vai que vai? Eu pesquiso, dou uma pesquisada se eu não entendo, mas geralmente eu Uhum. consigo entender. É bom, isso é bom. Que tipo de jogo você joga? Hoje em dia eu não jogo muito, mas o que me fez assim entender quando eu era mais novo foi esses jogos assim como Roblox, Minecraft. E olhar no Minecraft é que tem. YouTube assim Minecraft também os vídeos. ele tem bastante itens, né? Tem bastante informação de vocabulário de várias coisas, né? Tipo, bloco de água, bloco de terra, bloco de pedra, bloco de diamante, Sim, picareta, espada, monstro tal, bicho tal. Então tem muito vocabulário em jogos, isso é bom nesse sentido. É uma diversidade muito grande de vocabulário que você absorve, porque você vai ver aquilo todo dia. Você vai ver aquilo basicamente toda vez que você for jogar, você vai ver aquilo. Então, para você associar, é muito mais fácil. Que sim. nem
Uma outra dica que eu dou. Ah, a Bárbara mandou o nome da série ali, ó. Julie and the Phantoms. Ela disse que é uma série mais infantil, mas é legal. Deve ser bacana mesmo. E é bom conteúdo infantil também, porque ele é mais leve de você absorver, né? E já que é para criança, não vão colocar um negócio complexo técnico para você consumir, né? Vão colocar uma coisa Sim, mais lúdica, mais colorida, mais feliz, mais leve para você ver. Outra coisa também, que o Ariel mencionou de jogos e tal, que tem várias coisas, e outra, eu tenho como exemplificar para vocês, eu joguei muito RPG. Minecraft é mais sobrevivência, exploração, né? Montagem, crafting, essas coisas, não é? sim. O Minecraft ele é mais voltado a esse lado criativo. Eu joguei mais RPG. RPG é o quê? Narrativa. É contar, conto de histórias, né? Interpretação de personagem. É você se imergir num mundo totalmente fora da onde você vive e tal. E o RPG, ele traz tantas situações de tantos mundos diferentes, com tantas coisas diferentes, mas eles têm uma coisa em comum, atributo de personagem. O que o personagem tem de sabedoria? Ele tem de força, agilidade, todos os critérios que fazem o personagem ser forte ou fraco numa história. Então, por isso que eu sei. Ah, o que é wisdom? O que é knowledge? O que é strength? O que é agility? Porque tudo isso tinha, né, nos atributos dos personagens nos jogos que eu jogava. Né? Então, quando eu estava cercado por isso facilitou muito o meu aprendizado. Outra coisa boa que vocês têm do lado de vocês aí, ou vocês estão usando, estão na frente de vocês agora. Isso aqui, ó. Celularzinho. Vocês podem colocar o celular de vocês em inglês. Coloca ali em inglês. Vocês ficam usando o dia inteiro. Vocês sabem o que vocês fazem todo dia. Você sabe que menu que é, você sabe que aplicativo que abre, você sabe tudo. Se você mudar para o inglês, rapidinho, filho, você aprende um monte de palavras. Vai aprender send, vai aprender back, forward, accept, tudo que o celular pede. Aceitar, ok, retroceder, apagar, delete, enviar, send. Então vai muito verbo e muito menu que você está acostumado a ver todo dia, você vai começar a ver em inglês. Ah, marcou você no Facebook. Tagged you on Facebook. Ah, compartilhou um post. Share the post. Curtiu uma foto sua. Like your photo. Então, assim, a notificação, ela vai vir em inglês. E você não vai cair em muitos trolls de WhatsApp, por exemplo. Removeu você. Porque seu WhatsApp não vai estar removeu você. Vai estar removed you. Então, se a pessoa mandar no grupo lá, removeu você, você nem vai ligar. Porque você sabe que a sua notificação é em inglês. Evita muito golpe também, essa questão de colocar em inglês. Porque muitos aplicativos, quando são mensagens prontas, ele vem no idioma do aparelho. Então, se alguém manda alguma coisa fora do que o aplicativo está acostumado, você sabe que não é bot. Você sabe que não é automático. Evita você de clicar em link suspeito. Entendeu? Então, tem muita coisa legal que dá para você ter de vantagem por usar o aparelho em português, em inglês, no caso. Deixa eu ver aqui. Beatriz de Oliveira, tá por aí? Tem microfone? Yes. Good! Vamos lá, qual foi seu primeiro contato com o inglês? Como foi para você? E como você enfrenta ele hoje em dia, assim, para aprender? Quando eu era pequena, eu comecei a aprender as primeiras coisas que eu tinha uns 5 anos, que é cachorro, gato e Os oi. animais. Aí depois Aí hoje eu vejo bastante vídeo curto, quando vai passando assim, em inglês, Sim, quando, tipo, nossa, alguma hoje em coisa que dia eu tem muito gosto. vídeo curto. Isso. Alguma coisa que eu gosto, eu vejo em inglês, eu vou tentando associar as coisas. Uhum.
Que Que fala. tipo de conteúdo você costuma gostar, assim, de consumir? Eu vejo em inglês, eu vejo vídeo de manobra de skate. Ó, bacana. É um universo legal. Você provavelmente viu É, o nome das partes do skate, o nome das manobras, ah, as técnicas, a pessoa falando das técnicas, como que ela coloca, posicionamento de pé, força é. na perna, coisas que ela fala que ela tem que. Qual a forma que ela descreve o movimento que ela tem que fazer. Então, isso tudo vai ser vocabulário novo para você saber como que se expressa nessa situação, né? Isso é muito bom. Também, Deixa eu ver. Hum, também tem o da Oi. escola, só que ele não é tão bom porque é muito fácil, assim. Tudo que eu aprendi no Uhum, curso, lá já aprendi. já foi, né? Então, assim, o que acontece? Quando você está mais imerso no idioma, o básico se torna meio chato, né? Porque você já viu aquilo tanto, mas tanto, que quando você vê de novo, você fica assim, tá, já sei, próximo. E é onde as pessoas se desinteressam, as pessoas que já sabem e procuram algo a mais, né? Isso é muito comum também acontecer. Cristiano Souza, tem microfone? Tá, Sim, vamos tem. lá. Sim. Tá me ouvindo? Cristiano, qual foi seu primeiro contato com a língua e como você encara ela hoje em dia? Bom, eu comecei também quando era mais novo. Eu não tinha muito interesse, era colégio só e muito pouco jogava Uhum, videogame, então essas coisas nunca me chamou atenção. Mas sempre gostei do idioma, tudo. Gostaria sempre, toda a minha vida tive vontade de aprender. Iniciei, uhum. terminei não, iniciei, e parei por várias vezes curso, mas nunca consegui concluir exatamente nenhum e nem virar fluente, muito menos ficar, pelo menos ter um bom vocabulário, né? Então hoje eu voltei de novo com o inglês mais uma vez, espero não ser uma Uhum. tentativa frustrada, porque meu trabalho tem gente que não fala português, né? Ah, E sim. aí a gente Eu tem que tenho, eu lidar tenho uma direto. aluna que ela trabalha em multinacional e tem uns franceses que estão lá no serviço dela. E ela tá É, ficando maluca. na Ela minha tá assim, empresa eles são eu não chineses. aguento mais francês falando inglês na minha cabeça, eles falam tudo esquisito. Eu fico assim, "Mano, vamos que vamos, Lá, você lá, vai entender." lá o nosso é chinês e eles são bem difíceis. Alguns falam de uma maneira que tu ainda consegue entender alguma coisa, mas Uhum. tem alguns que é bem difícil de entender eles falando, porque eles A têm muitos, fonética carregam muito, chinesa, ela é muito complexa, né? eles carregam um sotaque muito forte, é bem difícil. Uhum. E aí então a gente tem bastante grupo de WhatsApp e geralmente é tudo em inglês, as A conversas, tudo. conversa, né? Então Isso você é. já tá imerso ali no Mas eu idioma. ainda Aí mesmo é assim legal. não consigo criar, não consigo aumentar o meu vocabulário. Eu sei muito Uhum. o que está ali nas conversas, mas não Pelo consigo contexto, né? absorver esse vocabulário todo. E eu consigo ler muito, quer dizer, Uhum. o que eu faço de melhor no inglês ainda é ler. O meu A listening leitura e é muito compreensão. ruim, é muito ruim. Para ouvir Então, assim, eu sou a muito questão ruim. da fala, você E fala? falar eu falo quase nada. Na verdade, Uhum. a minha comunicação com eles é muito índio, né? Sim, Palavras, sabe? mímica, aponta, Isso, faz isso. gesto, fala o que Palavras dá. jogadas, assim, sabe? Aham. E, mas, assim, um inglês que a gente aprende, que nem eu já aprendi, porque eu já fiz curso, fiz particular e fiz aula com o professor direto, só que na hora do falar ali, é um Deus nos acuda, Porque o que acontece? Vamos refletir aqui um negócio. Uhum, Quando você é pequeno, bebezinho, babão,
baba o dia inteiro, só quer dormir e comer. Quantos por cento do seu dia você estava ouvindo alguém falando português na sua orelha? Ah, Quanto mais ou menos? o tempo todo, né? Porque O pai, tempo todo. mãe, Certo. Quanto tempo da sua vida você tentou falar para sua mãe que você não quer comer verdura, você quer comer chocolate, quando você estava aprendendo a falar? Você tentava falar o tempo todo que você não queria verdura, você queria chocolate, sim. né? Por quê? Porque você tem que se fazer entender, né? Então, era o tempo que você está acordado, as 16 horas do dia que você está acordado, você está ouvindo português o tempo todo, tentando falar português o tempo todo, né? Sim. Com quantos anos uma criança começa a falar? Eu não tenho filho, eu não sei. De 1 e meio a 2, mais ou menos, eles começam a dar as primeiras palavras, né? 2 anos. É, 1,5 a 2 anos. Ó, 1,5 a 2 anos para uma criança começar a falar. Começar a falar. Ela ficou 1 ano e meio só escutando e fazendo budu, 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 budu. Ela foi começar a falar depois de 1 ano e meio, quase 2, tentando. Então, assim, o que acontece com o inglês? Meu, professor do céu, eu não consigo falar. Meu, mas pensa em horas. 1 ano e meio, 16 horas por dia. Quanto em hora isso dá de tentativa e de prática? É muito tempo. sim. Então você virar e falar assim: você irá aprender em menos de 3 meses e ficará fluente. Mano, Não existe. não. Não dá. Não dá. Porque é o seguinte: criança não tem uma coisa que adulto tem de sobra: medo de errar e ficar sendo julgado pelos outros. Criança não tá nem aí, ela vai Sim. falar errado, mas ela vai tentar. Adulto tem medo de errar, tem vergonha e tem medo de ser julgado. E isso bloqueia aqui, ó. Por que que alguém que é mais velho tem muito mais dificuldade em aprender alguma coisa do que quem é mais novo? Porque quem é mais velho já errou muito na vida e tem medo de errar de novo porque já está cansado de errar. Sim, Quem é sim. mais novo, filho, vai que cara a tapa e que se dane. Se der ruim, levanta de novo e vai, e vai, e vai. E vai, cara. E vai. Que nem tem É, se eu não me engano, tem a Lavinha. Ela não tá aqui hoje, ela não pôde participar. Mas a menina tem 11 anos de idade. E eu Pois fico é, eu de vi o queixo outro ali caído com a menina. eu vi com 13 o outro ali, eu tô com 42. Eu vou tomar Então, pau dessa gurizada toda. e a gente vê a facilidade que esse povo tem, não só no inglês. Pergunta para mim se eu sei usar isso aqui do jeito que um adolescente de 15 anos hoje em dia sabe usar. Sim. Mano, eu uso isso aqui para WhatsApp, eu uso isso aqui para agenda e, tipo, compromisso e tal. É um diário móvel. Beleza. Mano, adolescente hoje em dia grava, edita, faz efeito visual, faz uma cacetada de coisa no celular. E eu fico assim, meu Deus do céu, como que esse povo consegue? Tem 30 aplicativos de edição, usa os 30 bem, não paga por um, porque sabe que em um o recurso é de graça, o outro não é. Aí vai trocando de um para o outro. E eu fico assim, caramba, velho. Por quê? Porque eles querem fazer aquilo. É o que tem gosto, que tem prática, que, tipo, velho, eu gosto daquilo, eu faço aquilo. Então, assim, na questão do inglês para falar, cara, tacar a real mesmo, assim, tentar, tentar, tentar. Pronuncia errado, repete. Pronuncia errado, repete. Muda a frase, troca uma palavra ou outra. Repete, 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 repete. Escuta de novo, repete, repete, repete. O que acontece muitas das vezes? English vocabulary. Vocabulário, você vai lá, lê, escreve, lê, escreve, lê, escreve, lê, escreve. Listening. Escuta, escreve, escuta, escreve, escuta, escreve, escuta, escreve. Beleza. Mas e a conversação? Meu, a gente tem mais de 8 mil alunos cadastrados no curso.
Temos quantas pessoas participando hoje aqui? 12. De 8.000, 12. Então, assim, a gente vê quem realmente está querendo praticar o que está vendo. Então, assim, pode ser que alguém esteja ocupado e não possa vir, beleza. Mas de 8.000, 12 não é nem 0,001%. Então, assim, por mais que você não tenha escrito ali, repita o que está sendo falado, repete, cara. Repete. Pega e repete. Book, 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 book. Ok. Notebook, notebook. Repete, repete, repete. A frase, I was going to the park yesterday. Ok, repete. I was going to the park yesterday. E vai. Porque dessa forma, você está pondo no seu cérebro que você precisa falar aquilo. Você precisa fazer sua língua, sua musculatura, trabalhar para pronunciar aquilo. Né? Mesma coisa no emprego. Você chega lá, o chinês vai falar com você. Cara, você imagina daqui a um tempo, quando você tiver mais prática, mais conhecimento, mais desenvoltura, em vez de você ficar gesticulando pro cara assim, você só chegar pro cara e falar, isso e aquilo. E o cara, beleza, sair de boa. Uma Sim. conversa que você teria de 3 minutos, você teve em, tipo, 40 segundos e resolveu. Você vai Não, é ter difícil. uma sensação de satisfação tão grande, cara, que daí você vai olhar para trás e falar assim, caramba, toda aquela toda aquela vergonha que me bloqueava, velho, só me atrasou. Como valeu a pena eu tentar? E é isso que eu quero que fique claro para vocês que estão aqui comigo hoje, que vão ver essa aula aqui gravada mais para frente. Gente, pratica. Não existe excelência sem prática. Mano, o cara, que nem o Michael Jordan, ele fez sei lá quantas 1.000 cestas em jogo. Beleza, só que os caras falaram, você fez tantas 1.000 cestas. Ele falou assim, não. Não quero que vocês olhem para as 1.000 cestas que eu acertei durante jogos oficiais. Eu quero que vocês valorizem as trocentas milhões de cestas que eu errei durante minha jornada para eu chegar na excelência que eu tenho hoje. Você acha que os caras que são fisiculturistas é só coisinha bonita que eles postam lá porque é aquilo e pronto. Fih, quanta coisa que não posta. A dieta, a rotina, acordar de madrugada e correr, comer só ovo, frango, batata o dia inteiro. Você tá enjoado daquela comida, você tem que comer aquilo. Pra você ter o quê, cara? O corpo seco, malhado, trincado. Então, assim, para você aprender um idioma, e qualquer seja lá qual for que você estiver aprendendo, foca. Ai, teacher, eu tenho só 1 hora do meu dia. Beleza, cara. Pega essa hora, foca nessa hora. Faz essa hora valer. Porque dessa forma, cara, você vai conseguir. Você vai conseguir. Pode não levar 1, 2, 3 meses, 1 ano. Meu, eu vejo inglês desde os meus 8, tô com 30, tô há 22 anos vendo inglês. Eu não sou totalmente fluente, meu Deus, eu consigo viver a minha vida inteira fora do país, porque eu não fui ainda para fora do país. E não tem como eu comparar a minha experiência com quem mora lá fora, com quem vive lá, com quem nasceu lá. Não tem como. Até no Brasil, se eu for para Manaus, se eu for para Belo Horizonte, se eu for para Minas, se eu for para qualquer outro canto, para o sul do país, vai ter coisa que o pessoal fala que eu não vou entender. E é português. Certo? Então, assim, gente, se coloquem num ambiente mais favorável e mais fácil para vocês consumirem o que vocês estudam. Vi vocabulário sobre roupas. Faz uma tabelinha. Tira uma foto. Faz um grupo no WhatsApp com você mesmo. Manda as fotinhos. Escreve umas frasezinhas de vez em quando. Lembrei de tal coisa. Pô, anota em inglês. Tenta esforçar um pouquinho a cabeça para você anotar. Ok? Ok.
Não, sem problema, Fernando, sem problema. Diga. Não, Pode falar, era Cristiano. isso, professor. Agora eu quero ver se eu, daqui para frente, até eu não estava participando, agora tu comentou no pessoal que não está participando, eu não estava participando. Eu quero ver se agora eu começo a participar, Sim, eu quero todas ver as você mais quartas. vezes aqui. Não, todas as quartas eu vou participar. Eu tinha um outro compromisso e eu tive que cancelar porque eu estava ficando para trás no inglês e eu não quero mais essa situação assim que a Uhum. gente falou, do constrangimento de não conseguir falar, né? Afinal de contas, eu tô vivendo um pouco disso e tá ruim. Uhum. Porque o que acontece? E a gente acaba se desmotivando quando isso acontece, né? A gente fica chateado com a gente porque a gente não consegue fazer algo que a gente quer, né? Sim, E não é a gente focar no que a gente não consegue fazer, e sim a gente pegar e falar, meu, o que eu posso fazer para mudar isso, né? O que eu posso fazer para melhorar nessa situação? Que nem em relação a outras coisas. Eu, atualmente, tô focando em mim em relação à minha saúde física. Meu, não tô tendo tempo de treinar direito, o tempo que eu tenho de manhã, porque eu tenho questões de trabalho para resolver. Depois do serviço eu vou também. Então, assim, todo o tempo que eu tenho livre, eu vou dedicar a isso, que é o meu objetivo, entende? Mesma coisa pro inglês para vocês. Gente, música. O que vocês costumam ouvir? Sertanejo? Só tem em português. Qual que é o equivalente em inglês? É o country, né? Country music, que é a música da fazenda lá de fora. Coloca um country, vê se você gosta. Pega um popzinho mais calmo, vê se você gosta. Coloca mais na sua rotina. Pô, eu sempre escuto sertanejo para pedalar, quando eu vou para academia fazer meu aeróbico. Coloca o inglês no invés do sertanejo universitário. Ah, eu tô sempre lendo alguma coisa referente à receita. Procura em inglês a receita. Ah, eu não sei como que usa. Que é isso daqui? Que é flour? Que é butter? Pô, daí você vai lá no livro, ou então vai no Google, vai no tradutor, procura. Ah, manteiga, beleza. Faz uma receitinha de bolo em inglês, pega a receita lá. Você já sabe fazer bolo, não sabe? Sei fazer bolo. Vai ovo, farinha, vai leite, vai chocolate, enfim, fermento e tal. Beleza. Pega um bolo que você já sabe fazer, pega a receita em inglês pra você ver. A quantidade já vai te entregar o que você tá fazendo, filho. Você já sabe. Vai, ó, vai 2 ovos, vai 3 colheres, vai 3 xícaras de trigo, vai não sei quanto. Você vai olhar a receita em português que você já sabe, vai pegar a receita em inglês que você está vendo ali, você vai ver as medidas, você fica, ah, então isso é trigo, isso é farinha, isso é não sei o que, isso é ovo. Você aprende ali, ó, com coisa que você já sabe, certo? Então, guys, o nosso tempo deu. Essa aula vai ficar gravada, tá? Foi mais um papo cabeça aqui para a gente poder trocar uma ideia de experiência e tudo mais. Isso é bacana ter também, além das aulas. As nossas aulas aqui online, elas variam entre leitura de textos prontos, conversação por temas abertos, onde vocês dão mais opinião e se expressam em inglês com mais liberdade, filmes e séries que eu trago de hora em outra aqui para a gente poder assistir e discutir sobre o assunto, ok? E uma hora ou outra, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu trago essa discussão para a gente poder ver como que está o andamento, como que vocês estão se sentindo, como vocês estão estudando, para a gente poder ver o nosso progresso e poder ver como que a gente pode melhorar isso aí. Eu sei que nem todo mundo conseguiu participar hoje, não faz mal, tá? Meu número do WhatsApp do suporte, vocês podem mandar mensagem lá, tranquilo, sem problema nenhum. Eu, assim que tiver com acesso, eu respondo vocês, tiro suas dúvidas e eu espero poder estar com vocês aí bastante tempo para a gente poder continuar nessa jornada. Beleza? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Vou encerrar a gravação por aqui, mas a gente aí continua nas próximas aulas. Fechou? Muito obrigado, guys. Tchau, tchau. See you, professor.